por meio da Embrapa, que me apresentou a oportunidade de realizar pesquisa, desenvolvimento e principalmente inovações com esse magnífico mineral chamado zeolita, né? Portanto, espero aí nesses próximos minutos, né, poder discutir, apresentar para vocês motivos suficientes para que entendam que esse mineral, a sua aplicação em vários campos da vida humana, ela é muito intensa. Na agricultura, nós estamos construindo os pilares tecnológicos para a sua aplicação no mundo tropical, né? Considerando que ela já é muito usada, né, nos países de clima temperado. Temos aqui o Diego, que é de Portugal, né? Tem diversas tecnologias muito interessantes com base nas eólicas naturais na Europa. Mas aqui no Brasil tem o meu grande amigo e colega de Embrapa, desde quando eu entrei na Embrapa. Há uma boa história por trás dessa minha carreira com zeolitas, porque quem me passou o bastão, quem me ensinou a trabalhar com zeolitas na Embrapa foi o doutor Alberto Bernardi, que vai palestrar logo depois. Aliás, essa palestra magna deveria estar sendo dada pelo Alberto. Em termos de experiência, certamente Alberto é uma pessoa que que também contribuiu muito para o avanço dos conhecimentos com as eólicas naturais na agricultura brasileira, né? E, portanto, eu cumprimento a todos. Eu sou pesquisador da Embrapa, como o Neto colocou. Para quem não conhece, os colegas que podem ser de outros países, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né, ela está completando 47 anos, ainda é uma jovem senhora, né, que está aí entrando no ciclo de maturidade institucional, em que nós podemos dizer que o Brasil é o que é, né, em termos de participação no mundo, né, como aí um grande provedor de alimentos para mais de 800 mil pessoas, além dos brasileiros, além de outros produtos agrícolas. Por boa parte de tudo isso é em função do trabalho que a Embrapa realizou nessas quase 5 décadas. Eu vou falar um pouco dos benefícios das eolitas para a agricultura. É inevitável que, como a maior intensidade dos nossos trabalhos é na parte de nutrição de plantas, né, na parte de manejo da fertilidade do solo para a nutrição de plantas, e é a minha especialidade, não tem como eu não afunilar para esse ponto. Mas antes, eu peguei essas informações direto dos sites aí do Zé Grupo, da internet. Ou eu vou tentar até pedir para meu braço direito, a Thalita Matos, né, uma jovem doutora que nós formamos aí desde as bases, especialista em zeolitas também, atua no setor privado hoje, para fazer em espanhol essa palestra, só para tentar alcançar a maioria dos colegas de fora do Brasil, né? Sendo que o primeiro ponto que eu gostaria de colocar sobre as eólicas é a questão de retenção, de aumento da eficiência de nutrientes e o impacto dela na nutrição das plantas. A zeolita, como muitos já colocaram, né, talvez nas palestras anteriores, ela tem uma característica, tem duas propriedades que são muito importantes para ambientes tropicais, né? Ela tem uma capacidade de retenção de umidade elevadíssima, né? Muito maior do que qualquer mineral de argila que tenha no solo, muito mais do que a matéria orgânica, né? E também tem uma afinidade imensa pelos íons de amônio, né, no solo. E, por isso, né, ela faz com que esse estabelecimento inicial das plantas sejam bastante beneficiados. Mas tem um outro ponto que nós estamos acabando de descobrir agora, é que os fertilizantes, em sua maioria, eles são causadores de um aumento muito grande da salinidade no entorno da semente ou da raiz da muda,
né, no solo. Por quê? São altamente solúveis em água. Os fertilizantes que nós usamos nos trópicos não são muito, a tecnologia não é muito bem adequada para nós, não. Então, eles liberam uma quantidade gigantesca de íons ali, e isso pode causar, no caso, por exemplo, em fórmulas que têm alta dose de cloreto de potássio, um efeito até salino. E aí vem um lado interessante demais da zeolita, é que porque ela tem um efeito tampão no sistema, ou seja, ela evita que a força iônica do meio e o pH alterem muito no entorno ali da raiz e em todo o solo. Isso facilita muito o desenvolvimento das plantas, porque causa um equilíbrio fisiológico muito grande. Há trabalhos que estão provando isso, né, cada vez mais para algumas culturas, e é muito importante que essa característica. A questão eu vou falar muito aqui, né, que previne a volatilização, não dos fertilizantes, mas dos nutrientes que estão nos fertilizantes, principalmente a amônia, né? Mas eu vou falar um pouco de fixação de fósforo também, vou falar um pouco de aumento de eficiência. Ela aumenta a capacidade só de reter nutrientes por uma coisa simples, né? Ela tem capacidade de troca catiônica, porque os solos brasileiros, eles são solos muito intemperizados, e os solos da América do Sul, em sua maioria, na área tropical, né? Então, Bolívia, Brasil, Paraguai, né? uma parte do Uruguai, né? Uma parte da Argentina, né? Colômbia. Então, a área, grande parte da América do Sul, né? Ela tem, né, por características, solos altamente intemperizados. Por isso, tem baixa capacidade de troca catiônica. E a zeolita, além de ter alta capacidade de troca catiônica, né, ela tem capacidade de troca catiônica permanente, ou seja, ela, uma vez colocada a zeolita no solo, né, e ela naturalmente não ocorre nos solos brasileiros, nem pouco até ocorrência natural mineral, né, ela vai aumentando a capacidade de troca catiônica do solo à medida que ela for sendo introduzida a cada cultivo, né? E, por isso, se você aumenta a capacidade de troca catiônica, você aumenta toda a possibilidade de atividade biológica do solo. Hoje, tem uma técnica desenvolvida pela Embrapa Cerrados, que fica próximo a Brasília, né? Que é uma unidade ecorregional da Embrapa. Aqui eu trabalho a Solos, é uma unidade temática, né, que os colegas, a Ieda Mendes, Fábio Reis Júnior, eles desenvolveram uma técnica chamada bioanálise do solo. Então, eles medem a saúde do solo, e lá dá uma luzinha verde, amarela ou vermelha, né, que mostra se o solo pode estar cheio de nutrientes, mas pode estar com a vida meio bagunçada. Então, ele aparece um sinal amarelo ou um sinal verde no resultado da análise. Essa análise, essa bioanálise, tem mostrado que áreas em que a capacidade de tampão do solo é maior, né? Ou seja, pode ser pelo uso de zeolita, pode ser por aumento de matéria orgânica, pode ser pela própria natureza do solo, que não é comum no Brasil, né? Você poder manter a atividade microbiológica elevada, que é a base da agricultura tropical, né? Só para nós lembrarmos, né, a soja brasileira ela depende de um processo microbiológico que fica nas suas raízes, que é a fixação biológica de nitrogênio, né? Então, nós temos uma fábrica de fertilizante na própria raiz da planta, né? Portanto, outra coisa importante que também no Brasil nem tanto ainda, né? Alberto tem alguns estudos sobre essa questão de retenção de água e água no solo para diminuir a necessidade de irrigação, mas é provável que em determinadas situações teremos uma palestra aqui sobre solos arenosos, né? Esse seja o melhor benefício da zeolita físico no solo, né? Além de aumentar a CTC, realmente solos aí do oeste da Bahia, da região norte do Paraná, aí, centro-sul de São Paulo, né, algumas regiões de Minas Gerais, tem solos arenosos, sul do Mato Grosso do Sul, que a agricultura é praticada intensivamente. Esses solos precisam ser melhorados fisicamente. E, para isso, as zeolitas podem ser um grande fiel da balança, como eu coloquei. Elas têm características que, na verdade, elas têm propriedades, ou seja, a zeolita, uma vez colocada no solo, ela mantém aquele funcionamento dela, digamos assim, né?
é para sempre, praticamente, ali no sistema, considerando que ela não sofrerá intemperismo tão rápido, né? A questão de dejetos, existe um trabalho realizado, me parece que em Santa Catarina, eu não tenho certeza absoluta, até tem um colega meu que esteve envolvido, Juliano Corulli, da Embrapa Suínos e Aves, que foi fantástico o resultado, porque se aplicou zeolita sobre o dejeto de suíno em compostagem e a redução da emissão de gases, por exemplo, amônia, né, metano, foi incrivelmente reduzida, né, foi incrivelmente amplificada, ou seja, reduziu-se profundamente a emissão de amônio dessa compostagem, né, por meio da aplicação de zeolita. Isso é incrível, porque dá um composto muito melhor e, além do mais, impacta aí, todos tiveram com os ouvidos aí, os olhos bastante alertas aí com a COP26, né, e sabem que o Brasil tem que diminuir profundamente a emissão de gases da agricultura. Alberto tem um trabalho incrível com ruminantes, né, Alberto? E vai poder falar para vocês com muita propriedade sobre isso, já na alimentação animal, né? Que já foi falado em outras situações. Quer dizer, Alberto não vai falar disso, mas ele tem muita experiência sobre isso, né? E é questão de odores indesejados. Todo mundo aí falou do PET, né? Da questão da zeolita para tirar o odor lá do PET, da urina do gato, etc., do cão. Mas no campo o odor também é terrível, atrai moscas. E essas moscas, por exemplo, são problemas muito sérios, às vezes, para poder uma agroindústria funcionar. Então, tem todo esse aspecto, né? A questão de metais pesados, eu não tenho muita experiência com metal pesado, mas tem vários trabalhos que mostram a sua especificidade para cádmio, para chumbo, né? Eu tenho um colega chamado Daniel Pérez, da Embrapa Solos, né, que foi meu chefe aqui. Ele está começando um estudo muito interessante sobre especiação de metais pesados em ambientes zeolíticos, né? Para que em alguns solos em que já há risco de contaminação, né, por elevado teor de metais pesados, possa ser utilizado um produto zeolítico para amenizar esse problema, né? Então, isso é uma linha de pesquisa muito importante, que vai evoluir muito no Brasil ainda, porque com a intensificação da agricultura, principalmente em áreas de cultivo de hortaliças, de frutas, os nossos solos, eles têm teor muito baixo de metais pesados naturalmente. Entretanto, com o uso intensivo de fertilizantes, fosfatados, por exemplo, que tem muito chumbo, né? Tem teores de chumbo, não contaminantes, mas é cumulativo. Pode ser que no futuro a gente tenha aí uma bela aplicação para zeolita nesse aspecto, de prevenção desse tipo de contaminação, mesmo no Brasil. Essa questão de nitrificação é simples, né? A nitrificação eu vou explicar daqui a pouco, mas é o processo de transformação de amônia em nitrato, né? Então, obviamente, mais amônio, por menor volatilização, mais nitrato no solo, e é uma forma que a planta gosta muito de absorver, desculpa, na sua nutrição. Eu coloquei a questão de acidez, né, o efeito tampão, né? O efeito tampão é muito importante das zeolitas, ela é um tampão natural, né? Quem aí é da área de química ou de agronomia sabe o que é a capacidade de tampão, né, de um sistema, no caso o solo. E aí, né, a Lisandra, né, e outros pesquisadores estão olhando muito para essa questão de usar a zeolita já, por exemplo, na folha da planta, ou associada, nós temos alguns testes com alguns defensivos, né, inseticidas, fungicidas, acaricidas, em que, de acordo somente a granulometria da zeolita, ela pode potencializar as moléculas, os princípios ativos desses específicos. Isso é muito importante, né, porque, primeiro, há todo um movimento agroambiental no Brasil e no mundo para que se diminua profundamente as moléculas sintéticas na agricultura, com o extremo da agricultura orgânica de ser proibido legal por lei, né? Mas também tem o custo. O custo é muito alto, né? Essas moléculas são caríssimas. E, além do mais, tem uma nova linha de pesticidas e praguicidas aí no mundo, que é biológico, são biocidas, né? São os insumos biológicos. E as células desses micro-organismos são muito sensíveis a modificações ambientais, e nós sabemos que as zeolitas
elas podem melhorar a sobrevivência das células desses insumos biológicos no sistema de produção. Ok? Bom, eu vou falar um pouco sobre a rede tudo isso que nós fizemos nesses últimos anos, né, foi feito numa rede, que eu gostaria muito que vocês aí que nos assistem prestassem atenção, porque tem a ver um pouco com o futuro. A Embrapa criou uma rede em 2009, chamada Rede Fert Brasil, né? Essa rede, ela uniu quem nunca foi juntado na história da pesquisa e desenvolvimento do Brasil, que são pesquisadores de mais de 40 instituições, né, e especialistas em várias áreas, não só na área agrícola, onde 350 de nós trabalhamos juntos aí desde 2009 para a pesquisa, desenvolvimento e inovação em novos fertilizantes e insumos para a nutrição de plantas, né? Essa rede está sendo relançada agora com um grande projeto apoiado aí pelo Ministério da Agricultura, Ministério de Ciência e Tecnologia e pela Presidência da República com o setor privado, né, para que a gente possa aí ser um dos pilares da futura política nacional de fertilizantes, que nós estamos chamando de Plano Nacional de Fertilizantes, como disse o Neto. Nós terminamos nosso trabalho aí do grupo de trabalho agora no final de novembro, né, início de novembro, desculpa, e provavelmente em dezembro nós teremos aí uma boa notícia dada a todos pelo nosso presidente da República. Eu olhando na internet agora há pouco, eu acabei de ver uma carta, né, a um editor, né, de pesquisadores mexicanos, tem alguém do México aí nos ouvindo, né, mostrando sobre o potencial da agricultura e trazendo a questão de uma nova revolução verde. Eu acho que é isso, pessoal. O Brasil e o mundo têm que fazer agora uma economia verde. E ela é baseada em eficiência do uso dos recursos naturais. Então, zeolitas são grupos de minerais que têm uma duração no ambiente muito interessante. Como eu falei, no aspecto ecológico, é muito interessante você usar esse recurso natural na agricultura, porque ela permanece fazendo benefícios ano a ano no sistema. Não é como um outro recurso mineral, por exemplo, fósforo, potássio, que você usa, minera, transforma num fertilizante, ele é usado pelas plantas, exportado na cultura e depois não volta a causar benefício naquele mesmo local, né? Então, é muito interessante essa visão. Acho que é ela que tem que permear os nossos estudos e as nossas aplicações aí tecnológicas, produtos que o Zeo Group tem, né, e liderança no mundo aí para desenvolver para a agricultura. Nós aqui na pesquisa estamos olhando para essa questão da nova revolução verde que é necessária. Falando na minha especialidade, né, nós temos aí que o mundo consome muito fertilizante por poucos países, né? Nós temos aí só 4 países do mundo que consomem quase todo o fertilizante do mundo. Isso é muito importante, pessoal, porque esses países têm uma responsabilidade muito grande, né, de serem eficientes, né, no consumo desses fertilizantes. O Brasil aí, ele é o 4º maior do mundo, consome 8% em média do NPK do mundo, mas não produz nada. Nós somos altamente dependentes, então qualquer adubo que nós colocamos no solo tem que ser altamente eficiente o seu uso. E nós precisamos de tecnologia para isso também, não só conhecimento agronômico, né? E nós temos uma responsabilidade muito grande que nós aumentamos e muito. Aqui está desatualizado 2017, mas essa curva aqui até se acentuou, em que o Brasil ele aumenta o consumo de fertilizantes em 2 casas decimais nos últimos 2 anos. Isso significa que nós vamos já ser o 3º, o 2º e até o maior consumidor de fertilizantes aí nas próximas 2 décadas do mundo. Isso significa que nós vamos usar muito mais ureia, né? Que o Brasil é um dos poucos países que usa mais ureia na forma de nitrogenado do que nitratos e outros mais. E aí vem aplicações muito importantes da zeolita e muito cloreto de potássio. Como eu falei, o cloreto de potássio tem algumas questões relativas ao cloreto, né, com alguns problemas de salinização e alta solubilidade que nós precisamos tomar muito cuidado. Eu acrescento aqui uma boa oportunidade com os fosfatos de cálcio
como superfosfato simples, superfosfato triplo, que o Brasil usa mais do que outros países também. E eu gostaria de dizer que essa questão aqui dos fertilizantes, ela é uma questão sul-americana, né? Porque não é só o Brasil que depende da importação de fertilizantes, não é só o Brasil que está expandindo profundamente, quando vocês veem que a diferença de 1990 até 2016, como a agricultura expandiu para o centro-oeste brasileiro e o norte, e aqui a mesma coisa acontece com a Bolívia, com o Paraguai, né, com o Peru, com o Uruguai, Argentina. Essa região aqui da América do Sul, ela está sendo uma das maiores regiões produtoras de alimentos no mundo e principalmente, é a única região do mundo que tem áreas para expansão agrícola, né? Então, tudo que a gente fizer de tecnologia no Brasil, a gente está olhando para a América do Sul, pelo menos, né? Então, vamos falar um pouco sobre a questão direta da parte técnica, né? A gente foca na produção de fertilizantes de eficiência aumentada, nós chamamos de FEAS, né? A ideia é reduzir as perdas de nitrogênio por volatilização, lixiviação, fixação de fósforo, né? Lixiviação de potássio, aquilo que eu falei de redução de danos às sementes e às plântulas, por conta de salinidade, aí a zeolita vai entrando a cada passo desse aí. Melhor qualidade dos produtos agrícolas, eu não vou trazer aqui, mas nós temos um trabalho muito interessante da Rede Fértil Brasil, que relacionou a quantidade de zeolita aplicada junto com fertilizantes com a qualidade do produto final, em termos de teor proteico, de qualidade nutricional de milho e de soja. É um trabalho da Embrapa Agroindústria de Alimentos, também aqui do Rio de Janeiro, é uma parceira muito grande nossa da rede. Desenvolvimento de raízes, alta eficiência nutricional e respeito pelo meio ambiente. Então, veja que os fertilizantes de eficiência aumentada, eles são, assim, o campo de aplicação das zeolitas perfeito, né? Com o desenvolvimento desses fertilizantes. Né? Por quê? Porque vocês todos já viram aqui, eu não preciso mostrar mais a zeolita, né? Ela tem essas características muito importantes. Então, o que os fertilizantes de eficiência aumentada têm que ser, pode ser bastante patrocinado pela zeolita, né? Pela alta capacidade de retenção de amônio, troca catiônica, como eu falei, né? Fósforo, né? Melhorando aí a disponibilidade de fósforo, principalmente pelo efeito tampão, né? E a redução das perdas. Então, nós trabalhamos sempre em rede, né? Focando aí, então, as medidas nossas no campo, eu vou mostrar alguns resultados aqui, com eficiência do uso no campo, eficiência agronômica, eficiência de recuperação de nutrientes no solo, eficiência fisiológica. Aí tem alguns produtos aí que nós já desenvolvemos aí no sistema. Então, o que esses fertilizantes de eficiência aumentada, eles buscam, né? É um princípio básico aqui, o desenvolvimento da planta está aqui, né? Quando você aplica o fertilizante nitrogenado, por exemplo, como ureia, por exemplo, você tem que ter uma liberação sincronizada com a demanda da planta, né? Então, o que a gente busca é isso, né? Essa sincronia, olhando para a planta e desenvolvendo os fertilizantes. O que acontece com o NPK que nós importamos aí de fora do Brasil, de altíssima solubilidade em água e com alta potencial de salinização ou acidificação ou alcalinização do solo? Eles liberam nutriente de uma vez só, aqui na fase inicial da sua aplicação, seja no plantio ou em cobertura. E aí, o destino desses nutrientes, né, NPK, ele é preferencialmente o ar, fixação no solo ou a água, do que a planta, porque a planta ainda está, né, nas suas fases iniciais de crescimento. Portanto, precisa dessa sincronização, né? Então, é isso que a gente busca, né, nos nossos trabalhos. No caso específico da ureia, ela pode... ela tem características muito favoráveis, né? Que é o baixo preço, maior da unidade N, maior concentração, maior solubilidade, baixa corrosividade, né? Mas ela,
a tendência é produzir amônia, e amônia naturalmente é gás. Amônia é gás, então ela tende o quê? A ser perdida da natureza, né? Lixiviação e desidentificação com dano ambiental. Então, a ureia tem um lado positivo econômico, mas um lado técnico muito complexo, né? E por isso, né, uma ureia sem recobrimento aplicada no Brasil, né, nós temos aí a imediata produção de amônio pela ação da urease, a perda por volatilização estimulada, né, e, em alguns casos, a lixiviação, né? E aí, com isso, a planta assimila bastante pouco quando não se aplica adequadamente a ureia. E a aplicação da ureia no Brasil, em sua maioria, é feita a lanço em cobertura do solo, né? O que a gente faz? Uma das tecnologias que nós desenvolvemos, recobrir a ureia. O primeiro trabalho, tem um trabalho do Carlos Werneck, que vai ser apresentado em breve, hoje ainda, né? Meu ex-aluno de mestrado, doutorado, do Alberto também. Olha, vamos colocar a zeolita para recobrir. Por quê? Diminui a produção de ureia, diminui a ação da urease, né? Diminui as perdas, aumenta a quantidade de amônio no solo, aumenta a quantidade de nitrato, né? E aí, perda de lixiviação pode ser reduzida pela capacidade de retenção de íons do solo, né? E aí nós vamos ter maior absorção pelas plantas. Então, toda a nossa base tecnológica é fundamentada nisso, no aspecto da adição das zeólitas, os zeolitas na tecnologia de amônio, de ureia. No caso do fósforo no Brasil, né, no Brasil, nos países da América do Sul, é o contrário, né? O fósforo ele tem uma tendência de quê? De ser fixado no solo pela reação com os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, que são predominantes nos minerais de argila do nosso solo. Além do mais, ele pode ser precipitado com manganês, com ferro, né? E com alumínio, ou quando o pH está próximo da faixa da acidez. Então, se você aplica MAP, por exemplo, sem recobrimento, né? Ou aqui, eu garanto que se for superfosfato simples, superfosfato triplo, é melhor ainda, né? Você tem aí a reação normal, solubilidade muito alta, produz o íon fosfato, e esse íon fosfato ele vai ser fortemente absorvido e a planta não vai ver muito, vai ser precipitada também. Então, baixa absorção. Se eu faço um recobrimento aqui, não só com zeolita, mas também com outros aditivos, né? Eu posso diminuir a solubilização, né? Quando se coloca junto com polímeros, né? E aí a água penetra menos, né? Nós vamos ter aí uma proteção aí desse fosfato, né? E, por consequência, uma menor precipitação com o ferro e o alumínio. Mas a principal reação aqui como eu disse, no lugar do MAP, o MAP também, mas quando se coloca super simples ou super triplo, o que acontece com uma molécula dessa reage aqui? Você tem aqui a liberação de cátions, né? E essa liberação de cátions e também a presença de residual ácido no superfosfato simples, por exemplo, né? Que tem ali um residual de ácido sulfúrico e também sulfato de cálcio, se produz uma quantidade de cátion muito grande, então o pH de reação desses fertilizantes fosfatados é muito baixo. Quando ele é muito baixo, essa carga do solo fica mais positiva. E esses íons de ferro e alumínio aqui ficam profundamente solúveis. E isso faz com que o fósforo seja muito mais absorvido. Então, a presença de zeolitas, polímeros e outros agentes tamponantes faz com que essa reação aqui ocorra muito menos e essa distorção aqui ocorra muito menos. Nós precisamos de mais provas científicas, porque no campo não é fácil fazer isso. Mas em laboratório a gente já conseguiu provar e acredito que essa tecnologia vai avançar muito para esse caminho, certo? No caso do potássio, é o que eu falei, né? O potássio ele tem um problema muito grande, que ele libera cloreto em altas quantidades quando aplicado, alta solubilidade. E, primeiro, pode ter uma lixiviação do potássio em áreas arenosas, como eu já falei, né? Neto conhece bem aí o oeste da Bahia, mas o cloreto é terrível para o desenvolvimento radicular. Muito se coloca aí condenando o cloreto de potássio por causa do cloro, né? Muitos aí concorrentes do cloreto de potássio fazem isso.
O que a gente entende que, se a gente faz esse tamponamento aqui, o que vai acontecer é que a liberação vai ser mais lenta e esse cloro e esse potássio vão ser controlados aí pelo sistema tamponante da zeolita, né? Fazendo com que o sistema radicular possa, né, se desenvolver mais rapidamente, diminuindo esse efeito salino, né, que acontece no entorno da raiz, quando a planta ainda está novinha, principalmente. Né? Então, isso é uma coisa muito, muito clara para nós, tecnicamente. Agora precisa de tecnologia para que isso vá para o campo. Você haja visto que o Brasil ainda não tem nenhum fertilizante NPK zeolítico no mercado, né? Mas eu tenho certeza que em breve nós teremos, né? Nós estamos trabalhando para isso, tanto na Embrapa quanto aí no setor privado. Então, aqui, a gente faz o quê? Aplica a ureia no solo para que a chuva faça o seu papel. Então, o que a zeolita e as tecnologias fazem no NPK é realmente dar um tempo para São Pedro trabalhar direito ou para o processo de irrigação funcionar. Né? Porque depois que enterrado aqui o nitrogênio com a chuva, acabou a perda. Né? Mas esse período aí, ainda mais em solos, áreas que fazemos plantio direto, ou na cafeicultura, que tem muita palha, essas perdas podem chegar até 80%. Né? Então, aqui, pessoal, avançando aqui já para a gente ir para a fase final, aqui eu vou ter o prazer de falar da minha equipe, dos meus alunos, dos meus colegas de trabalho. Né? Esse foi um dos primeiros trabalhos que nós fizemos aí de sucesso no campo, que foi feito pelo Carlos Werneck, talvez ele dê detalhes sobre desse trabalho, mas e o Alberto, que está aqui conosco, né? Foi publicado aí em 2017 na Pesquisa Agropecuária Brasileira. Né? Então, nós tivemos uma redução de perda de nutriente de nitrogênio em torno de 20%. Imaginem hoje, com a tonelada de ureia passando dos $350, né? Quanto que não é isso para o produtor, né? Aqui é um trabalho feito para o pessoal da física, da física com sensores a laser, provando que a zeolita realmente ela controla as perdas de nitrogênio por volatilização. Né? Então, esse trabalho aqui foi feito nessa revista, que é de altíssimo impacto, né? E provou isso que o Carlos mostrou no campo. Né? Aqui nós provamos que as perdas podem diminuir até 33% com a adição de zeolita. Aqui um trabalho também com a Gabriela, que foi nossa aluna de doutorado. Ela já usou não só a zeolita, como o professor Everaldo Zonta, meu grande parceiro da Federal Rural do Rio de Janeiro, né, e que aqui nós pudemos ver que as perdas foram diminuídas bastante, né, em solos argilosos, em solos arenosos maior ainda, como vai ser falado aqui hoje. Esse produto aqui foi desenvolvido juntando com ácidos úmicos, etc. Então, a zeolita também se combina muito bem, né, com outras tecnologias. Aqui, um outro trabalho, né, do Alberto, aí, meu grande parceiro, com também demonstrações muito claras de redução de perdas, né, por volatilização. Né. Aqui a Thalita Matos, como eu coloquei, né, foi minha aluna de doutorado junto com o pessoal da Embrapa Agrobiologia, aqui a Cláudia, Bruno, o segundo, foram meus orientadores de doutorado, a Cláudia foi minha colega. Esse artigo já foi publicado, né, em que ela mostra claramente grandes vantagens aí de redução de perdas de amônia por volatilização e aumento de produtividade aí, em algumas culturas aí. Ou seja, a base científica brasileira é muito forte. Né? Quando alguém disser, mas a zeolita funciona para aumentar a eficiência de nitrogênio no Brasil, e certamente na América do Sul, né, podem falar que sim, viu? Então, os dados são muito claros, muito objetivos, em que nós temos certeza do que nós estamos falando. Aqui, como eu falei, né, outro trabalho do Alberto, né, mostrando aí claramente grandes ganhos aí. E eu não estou aqui, pessoal, fazendo uma seleção dos melhores resultados, não. Esses são nossos artigos aí dos últimos anos. Esse aqui foi em 2011, né? Então, nos últimos 10 anos aí de pesquisa,
né? Aqui, trabalho dos nossos colegas da Embrapa com o Centro de Tecnologia Mineral, né? Doutora Marisa Monte, né? Em que nós temos aí também grandes ganhos, né? E várias tecnologias. Além de tudo, tem outras coisas importantes que as zeolitas fazem. Eu vou falar um pouco de higroscopicidade, vou falar um pouco da parte mecânica e física dos fertilizantes, que temos muito problema. Esse é um trabalho que nós fizemos com a Ioná Reck, que foi minha aluna de doutorado. A Ioná fez um trabalho muito interessante, que ela mostrou a higroscopicidade da ureia e de sulfato de amônio quando em contato com a zeolita. Percebam aqui que a ureia, quando ela entra em contato com a umidade pura, sozinha, ela rapidamente ela mela, né? Aquele efeito em que ela empedra, é difícil mexer com a ureia no campo e tudo. Quando ela está em contato com a zeolita, olha aqui, ó, zeolita mais ureia, olha como que muda o tempo de retenção de água pela mistura ureia-zeolita, ou seja, a higroscopicidade você praticamente é outro produto. Então, vocês imaginam o impacto disso na indústria, no campo, né, e no ganho de toda a cadeia. Algo muito parecido ocorre com o sulfato de amônio. Outra coisa importante também é que a gente tem feito um trabalho muito interessante com a recuperação de fertilizantes que são considerados problema, né? Ou seja, você tem um fertilizante que empedra restos de indústria, né, que são varreduras, etc. Com a aplicação de zeolita, a gente recupera, agrega valor e traz aí perfeitamente novos produtos aí para o mercado brasileiro. Aqui é o nosso trabalho junto com a Petrobras, né, Petrobras até 2016. Esses produtos foram feitos com uma tecnologia desenvolvida em parceria com empresas alemãs e suíças, com diversas misturas da ureia com outros produtos, principalmente zeolita, né, pastilhados num processo muito interessante. Esses produtos devem ser lançados no mercado pela empresa Unigel Agro em breve, que agora é detentora das fábricas. Já finalizando aqui, eu quero mostrar para vocês, atrair aí, principalmente os estudantes, que a Embrapa Solos, localizada no aprazível Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né, ela tem um prédio inteiro, que é o Laboratório de Referência de Tecnologia de Fertilizantes da Rede Fértil Brasil e da Embrapa, evidentemente. Portas abertas aqui, como está aqui, para todos vocês que queiram nos apoiar e participar conosco dessa jornada de inovação, criando novos fertilizantes, novas tecnologias de aplicação de zeolitas para a agricultura. Aqui é uma fábrica de ideias, não é uma fábrica de parafernálias. Os produtos são feitos basicamente por granulação. Então, aqui são ideias muito importantes que são feitas por pessoas jovens, como muitos de vocês que nos assistem. Nós dependemos de vocês, que são os criativos, como a Lisandra vai mostrar aí o trabalho dela, né, Lisandra? Acho que é isso aí. Olha aí, começa no potinho, e no final dá uma patente, como aqui a Ioná Reck, junto com a USP e a Embrapa, fizemos uma patente, a primeira patente da Embrapa de fertilizantes nitrogenados da sua história. O Alberto tinha feito uma patente antes, né, Alberto? Do Agromin, né? Um insumo a partir de zeolitas que fornece nutrientes também, pode ser considerado um fertilizante também, mas desses com alto teor de nutrientes, baseado em... Aqui é a ureia, né? É o primeiro aí da nossa história. Então, temos aí, né, muito o que contar. Esse é o trabalho do Carlos, feito lá em Nova Friburgo, deve falar sobre isso. Aqui nós simplesmente, o produtor usava 1.000 quilos de N por hectare ano, com altas perdas, contaminação daqui do Rio, né, uma região muito bonita da Serra do Rio, e hoje o agricultor ele não usa produtos zeolíticos que não tem no mercado, mas ele aprendeu que ele desperdiçava muito fertilizante. E foi o trabalho do Carlos que mostrou que a gente poderia diminuir muito essas perdas com manejo e tecnologia. Aqui, como eu falei, nós perdemos muitos fertilizantes porque eles são altamente higroscópicos, eles são muito solúveis em água. É um campo de aplicação de zeolitas muito interessante, né, que está ainda por ser desenvolvido, né, porque a incompatibilidade da ureia e desses sais
entre si é muito grande. Então, há um caminho muito interessante de se abrir por aí. Então, a ideia é que a cadeia de produção seja toda beneficiada pelos fertilizantes zeolíticos. Tanto a indústria, né, que vai ter maior produtos de melhor qualidade, tanto quanto o transporte, como eu mostrei aqui, a questão da higroscopicidade, quanto a sua aplicação, sua produtividade, o produtor com dinheiro na mão, e aqui faltou o mais importante, né, que está em torno de todos nós, que é o nosso ambiente, né, que agradece quando não se tem uma agricultura de alto impacto ambiental. E aqui só uma demonstração rápida que eu queria mostrar para os nossos colegas bolivianos, né? Nós fizemos aí há pouco tempo um estudo aí para os colegas aí do ZEO Group, mostrando que nós podemos desenvolver tecnologias juntos, né? Como já fazemos aí em outras áreas, mas nessa área de tecnologia de fertilizantes, porque nossos solos são muito parecidos, né? Nós temos aí literalmente a extensão do Mato Grosso para o lado boliviano aí, então podemos intensificar o uso da terra nesse país, né, com áreas aí em que nós podemos avançar muito com a parceria tecnológica, né, e acho que o ZEO Group é super importante, porque ele atua nos dois países, né, e nós estamos de portas abertas aí, como sempre, para vocês em parceria. Certo? Aqui, então, eu quero finalizar com o que nós temos de melhor. Né? Nós acabamos de aprovar um projeto na FINEP que, dentre outras tecnologias, desenvolverá tecnologias eolíticas, né? E são 11 milhões de reais vindo do governo, é muito dinheiro. Esperamos capturar mais 50 milhões vindo do setor privado. Contamos, como sempre, com a nossa parceria. E, para isso, esses dois aqui, ó, esse carequinha aqui e essa moça aqui, que não é mais uma mocinha, só parece ser mocinha, mas já tem 30 anos de Embrapa, passaram 3 dias e 3 noites preenchendo formulários eletrônicos para que um projeto de 350 pessoas fosse colocado num sistema extremamente complexo. Quero dizer com isso que a gente não faz pesquisa só para publicar artigos, a gente faz pesquisa porque o Brasil precisa, né? E com a Embrapa vocês podem contar sempre, tá bom? Muito obrigado, tá certo? E espero poder ter ajudado aí vocês a avançar um pouco mais no conhecimento aí sobre esse fantástico mineral que Deus nos deu. Para quem chama Deus de outros nomes, não me importa, porque nós temos certeza de que é só a força da natureza inexplicável que nos explica, né, que nos coloca um pouco de calma no coração, porque eu, quando olho a zeolita, eu, sinceramente, não acredito que a natureza produziu algo tão perfeito. Tá bom? Então, muito obrigado aí, Neto, devolvo para você a palavra e espero que vocês tenham gostado aí do período em que, né, nós conversamos. Nós é que agradecemos, né? Como sempre, muito conhecimento, muita informação. Eu queria fazer algumas perguntas aqui que o pessoal que está nos assistindo, Polidoro, enviou. Deixa eu começar aqui. Existem trabalhos com zeólita na recuperação de pastagens degradadas? Elas existem sim, Neto. A questão de pastagem degradada é que são solos pobres e com baixa capacidade produtiva. É isso. Não importa se está pastagem degradada, se ele é naturalmente pobre, né? Mas em pastagem degradada a coisa está pior. A questão aí é o seguinte, é que realmente assim, as respostas são muito positivas da produção vegetal. A questão é a viabilidade econômica, né? Aí, como todos, recuperar a pastagem é muito caro. Aí depende, então, para o fim que você vai recuperar. Então, por exemplo, tem muitas regiões do Brasil que tem áreas degradadas que estão sendo usadas por pastagem, mas que o potencial das terras é elevadíssimo. No Mato Grosso, Goiás, Bahia, né? Aí, se você, por exemplo, for recuperar essa área para plantar algodão, soja, milho, hortaliça, fruta, com certeza a zeolita tem que entrar. Tem que entrar na base, como uma zeolização do solo, ou seja, algumas toneladas de zeolita no suco de plantio ou misturada com os insumos, né? Pode ser na hora do calcário, na hora do gesso ou na hora do fosfato, ou a mesma aplicação dela individual, por quê?
porque ela vai trazer um efeito que você só consegue com a matéria orgânica. Né? Ela vai trazer CTC para esse solo degradado, para ele começar a produção vegetal, depois endrena. Então, tem um grande potencial. Tem que se fazer o casamento da viabilidade econômica. E você falando em viabilidade econômica, me vem aqui à cabeça a recuperação de áreas degradadas, aí não em pastagem, mas, por exemplo, minerações, né? Passivos ambientais que talvez disponham de recursos e que tenham que fazer essa recuperação, pode ser um ótimo caminho, né? Pode ser. Na questão de recuperação florestal, para reposição florestal, por exemplo, no caso, zeolitas já comprovadamente são muito melhoradoras de substratos e nossos trabalhos com café pode ser estendido com a plantio de café, que é uma perene, né? Então pode ser estendido para esse tipo de raciocínio, em que a gente coloca já na base a zeolita para ela já trazer a melhoria ali do solo de forma permanente. Acho que isso é por aí. A gente tem uma pergunta aqui que eu acho que você talvez já tenha respondido, mas se você puder destacar, né? Quais os benefícios que a zeólita agrega à ureia? E eu complemento dizendo que se esses benefícios podem ser obtidos tanto com o recobrimento, tanto com o uso da ureia granulada junto com a zeólita, apenas em mescla. Não, com recobrimento ou granulação conjunta, né, no processo industrial é muito melhor, né? Evidente. Só que isso inclui um custo tecnológico, né? A pura mistura, o Carlos já provou. Depende, por exemplo, se você faz uma agricultura, horticultura, né, flores, hortaliças, frutas, você não precisa ter o produto recoberto. Você compra a zeolita e mistura o produto farelado ou o produto granulado e aplica. Né? O trabalho do Carlos mostrou isso muito claramente. A questão que nós temos aí é que cuidar com a granulometria da zeolita. Eu acredito que ela possa ser cada vez mais eficiente se você tiver uma granulometria aí mais próxima de 1 milímetro. Perfeito. Né? Perfeito. O menor que 1 também. Mas isso não quer dizer que a granulometria maior não funciona. Eu estou falando de mais eficiência. O Carlos usou com peneira de 360 mesh, né? Então, assim, bem fino, e funcionou muito bem. Então, agora, quando você vai falar de maquinário, plantio com máquina, alta, larga escala, não dá. Tem que ser recoberto ou granulado junto. O produto tem que ter a zeolita dentro. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta: à medida que a produção orgânica em pequenas propriedades crescer e o reuso de matéria orgânica, resíduos do próprio processo, mesclado a zeólita for usado, nossa dependência por adubos tenderá a reduzir? Olha, a redução na agricultura orgânica, assim, é um caso, vamos separar, né? Quem consome adubo é a agricultura convencional, adubo mineral. Então, essa dependência vai reduzir de outra forma. Né? Agora, na agricultura orgânica especificamente, se falou um negócio interessante aí, que nem sempre é fácil adicionar matéria orgânica no sistema. Não é simples, não é qualquer... Assim, matéria orgânica também custa. Matéria orgânica tem que ter qualidade. E eu acredito muito no uso de zeolita na agricultura orgânica, porque é um mineral natural, né? E ela traz benefícios permanentes para o sistema de produção que é intensivo normalmente na agricultura orgânica, que é hortaliça, fruta, né? Então, eu não sei se era essa a resposta que quem fez queria, né? Mas eu creio, por exemplo, se você fazer uma compostagem aplicando zeolita no composto, para que esse composto fique mais enriquecido e seja aquela, como eu falei, a zeolita tem propriedades, não características, ou seja, ela leva CTC permanente para o sistema. Não tenha dúvida. A gente tem uma outra pergunta aqui. Como profissional, como você vê hoje a relação de fertilizantes por quilo de alimento produzido? Preocupa ou não? Se preocupa, pode falar em algum caminho para ajudar? Olha, no Brasil, a relação de ponto de nutriente produzido, usado por quilo de alimento é absolutamente melhor que em qualquer lugar do mundo. Né? Por quê? Porque nós usamos muito pouco nitrogênio, por conta da soja, que fixa biologicamente. Mesmo assim, nós usamos pouco. Não quer dizer que somos eficientes, certo? Não quer dizer. Nós usamos pouco adubo porque a agricultura familiar quase não usa.
Então, na média, nós usamos menos que a Europa, menos que os Estados Unidos, menos que a China, muito menos que a China, menos que a Índia, etc. Mas nós temos perdas de quase a metade do nitrogênio que nós aplicamos, mais de 60% do fósforo e 30% do potássio. Resumindo, temos muito que melhorar. Tá? Não está bom ainda. A gente está jogando muito nutriente caro para o ambiente onde ele deveria ir para o interior da planta ou ficar guardadinho no solo lá para o próximo cultivo. Né? Então, tem muito que trabalhar. E trabalha-se com boas práticas no campo, conhecimento agronômico, né? E tecnologia. Os dois separados não viram nada. Né? Não adianta você querer ir com tecnologia sem boa prática, não adianta fazer boa prática falando que tecnologia não funciona, como muitos falam aí. Já cansei de ouvir crítica de que eu estou literalmente viajando ao dizer que essas tecnologias que eu desenvolvo vão melhorar a eficiência. Já melhoraram, não vão melhorar, né? Então, é realidade, né? Mas tem muito que fazer, muito. Ainda não está bom, não. Está longe de ficar bom. Não tenha dúvida. Eu tenho uma pergunta aqui específica para um cultivo, né? Se existe experiência no cultivo de uva. Eu aproveito para lembrar que a gente teve um trabalho aqui apresentado pelo Zeo Group, a nossa unidade da Itália, que demonstra o uso, né, da zeólita junto ao composto orgânico produzido através de restos da cultura da uva, mas deixo a pergunta. Eu não tenho experiência com uva, não. Né? E no meu grupo também não trabalha nunca fez trabalhos com uva. Mas o que eu já conheço da literatura, né, é que é uma cultura de alta intensidade e uso de nutrientes, então o efeito sobre a eficiência do nitrogênio é lógico, né, é direto, mas é a média. Agora, tem alguns trabalhos que eu estou ficando muito interessado, que são os produtos protetores foliares, com zeolita pura ou ela mesclada com óxido de cálcio e outros, para proteger a folha e os frutos, né, os baguinhos lá, do sol, da insolação. Porque a agricultura brasileira é feita em ambiente tropical. Imagina produzir uva lá no Nordeste, né? Então, eu estou muito animado com esse tipo de resultado que eu tenho visto aí em alguns trabalhos. Aí não é só para uva, mas eu acho que a uva de mesa, principalmente, né? Tem tido grandes... eu tenho uma expectativa muito grande, porque você vai unir adubação foliar, você vai unir a parte protetora de radiação, aumento da eficiência fotossintética, a qualidade do produto, com a possibilidade de levar, por exemplo, um estimulante, um bioestimulante como um aminoácido e o defensivo junto. Aí eu acho que os trabalhos que eu vejo, a zeolita encaixa muito bem com esse efeito dela protetivo, tamponante, sendo um agente, sabe, protetor e adjuvante aí também muito bom, né? Ou seja, temos benefícios tanto na nutrição do solo, quanto na nutrição foliar, e, além disso, na proteção da planta. Né? Eu não tenho nenhum trabalho, né? Mas o que eu li até hoje, que eu tenho visto aí que está despontando, é nessa linha aí. Não, perfeito. A gente queria te agradecer, Polidoro. É sempre um prazer mesmo te ouvir. Se pudesse, o papo rolava aqui o resto da tarde, até muito mais, tá? Obrigado e até um próximo evento. Eu que agradeço mais uma vez ao convite aí ao Zeo Group, né? E fique à vontade por me contactarem aí. Pode colocar meu contato aí para o pessoal, Neto, no chat, que eu tenho o maior prazer aí em responder e trazer mais gente para o jogo. Estamos precisando de gente boa para conduzir esse trabalho aí. Tem o Alberto aí, que também está há muito tempo nisso, mas falta gente.